folhas 166, as folhas 176 dos autos, de autoria da excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, mantendo, portanto, o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória. Obrigada, doutor Luiz. Passando a palavra agora para a relatora, desembargadora Vânia Fontinelli Pontes. Obrigada, senhora presidente. Renovo os cumprimentos aqui já realizados hoje e me dirijo especialmente cumprimento ao doutor Alexandre Linhares, que fez a defesa do apelante. Mas esse caso, como disse o doutor Luiz Alcântara, descreveu muito bem, é um caso clássico de relação sexual com criança de 11 anos. Então, quanto a esse fato, não há qualquer argumento favorável que possa favorecer o autor de um crime como esse. O doutor Alexandre disse que o apelante confundiu a idade da vítima porque ela aparentava mais idade. Infelizmente, não é isso que está dentro dos autos. Na polícia, ele disse textualmente que sabia que ela tinha 11 anos de idade. Em juízo, ele negou conhecer a idade da vítima, mas quando o juiz leu o depoimento dele na polícia, ele voltou atrás e ficou titubeando em relação a isso, mas terminou reconhecendo que realmente sabia da idade dela. Então, um homem que sabe que uma menina tem 11 anos, e mesmo porque nos autos ele tenta fazer ir por esse caminho de que a menina se insinuava para ele, mesmo que a menina se insinue, que eu custo a acreditar que uma criança de 11 anos tenha essa sagacidade, mas apenas a título de argumentação, mesmo que ela tivesse, cabe ao homem recusar e não prosseguir, porque o único argumento é esse. É uma criança de 11 anos de idade, e nenhum argumento pode se sobrepor a este, que é definidor da conduta ilícita. Então, feitas essas breves considerações, eu peço licença para ler a proposta de ementa nas suas partes principais. Direito penal, apelação criminal, estupro de vulnerável, conjunção carnal praticada com criança de 11 anos, palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova, continuidade delitiva. Foram 3 meses, ele próprio reconhece que foram 3 meses mantendo relações sexuais com essa criança, a despeito da recusa dela. Inclusive, uma das relações de coito anal. Continuidade delitiva reconhecida, recurso desprovido, e eu passo às razões de decidir. Materialidade e autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pela certidão de nascimento da vítima e pela prova oral colhida nas 2 fases da persecução penal. Palavra da vítima firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os testemunhos da mãe, de policiais militares, e o laudo pericial apresenta elevada força probatória nos crimes contra a dignidade sexual. Réu confessou em sede policial a prática reiterada de atos sexuais com a vítima, reconhecendo sua menoridade, o que afasta qualquer alegação de erro de tipo. O consentimento da vítima, se existente, é irrelevante, dado o reconhecimento legal da presunção absoluta de vulnerabilidade para menores de 14 anos, súmula 593 STJ. Estou demonstrado que os abusos ocorreram em um mesmo contexto de tempo, modo de execução e lugar, justificando a aplicação da regra da continuidade delitiva, com a fração de 2/3 para o aumento da pena. Recurso conhecido e desprovido é como voto, senhora presidente, mas antes de voltar a palavra a Vossa Excelência, eu quero cumprimentar o doutor Bruno Benigno, juiz da Fazenda Pública, e o juiz que inaugurou o Sejusc Saúde,
no estado do Ceará, e que tem uma atuação destacada nesse setor. Então, seja muito bem-vindo, doutor Bruno, a essa sessão. Agora sim, senhora presidente, passa a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, dando continuidade. Como vota a desembargadora Ângela? Obrigada, Excelência. Antes de proferir meu voto, eu tenho que dirigir umas palavras rápidas ao doutor Alexandre Linhares, a quem conheço de longa data, desde os tempos que eu era promotora de justiça em Itapoca, e Sua Excelência, doutor Alexandre, já era destacado advogado na região de Sobral, na região norte do estado. E também testemunho, doutor Alexandre, sua integridade, seu compromisso com a verdade, e vejo do senhor aquele advogado militante que acredita no exercício da advocacia, faz dela o seu ofício, o seu meio de vida, o seu trabalho, e muito me alegro, inclusive, ser, digamos assim, xará da sua mãe, tão querida, na data de nascimento, né, 19 de agosto. Meus parabéns pelo centenário dela, e a gente sabe que as pessoas que a gente ama nunca morrem, né? Mas, passadas essas palavras, doutor Alexandre, eu vou já adiantar que eu confirmo minha votação provisória, acompanhando integralmente o voto da relatora, que dispensa qualquer outro comentário. Se fosse eu mesma julgando, doutor Alexandre, eu não julgaria de forma diferente. A violência é absolutamente presumida, os fatos são muito claros, muito evidentes. Então, eu acompanho, senhora presidente, a relatora em todos os seus termos. Obrigada, desembargadora Ângela. Como vota o desembargador Jaime? Obrigado, Excelência. Cumprimentando o ilustre Clausídio, que ocupou a tribuna em sustentação oral. Dá um certo consolo ao doutor Luiz Alcântara, que não está tão desprovido assim de cabelos, né? Ainda há aí uma penugem. E nós estamos, mais uma vez, diante daqueles casos, né? Nós tivemos um na sessão passada, me parece que um senhor já de quase 80 anos de idade, com uma jovem de 13, 14, eu diria que é que o direito ele esbarra na literatura, na esquina das decisões dramáticas, né? É um caso em que se costuma... desculpe, vou ligar aqui a câmera. Em que se costuma mencionar o dilema de Romeu. O dilema de Romeu. Apesar de se atribuir, aliás, se atribuir não é a obra Romeu e Julieta de Shakespeare, mas que não é original. Se não me falha a memória, é de Arthur Brooke, que em 1562 escreveu a trágica história de Romeu e Julieta. 20 anos depois foi tornada em prosa por William Painter, chamado Palácio do Prazer. E aí sim, 40 e poucos anos depois, o Shakespeare conta o romance de Romeu e da jovem Julieta, que se presume 12 anos de idade. Então, a literatura esbarra nesta situação, trazendo o caso aqui para o Brasil. Nós temos algumas obras, temos, por exemplo, Capitães de Areia, de Jorge Amado, onde narra o romance de Dora e Pedro Bala, exatamente, né? Mas ambos adolescentes, ambos crianças, e uma situação inversa, que é a de Gato e da prostituta Dalva, né? Gato, um menino de 13 anos, e ela é uma mulher já experiente. Há, na visão da literatura, uma certa normalidade com essa situação e que, lamentavelmente, como disse o doutor Miguel Ângelo, quando esteve aqui, para nós que comemos poeira por esse sertão, e parecia que quanto mais humilde a comunidade, mais afastado o vilarejo,
Isso é uma situação tão corriqueira e, às vezes, até aceitável pela comunidade, ao ponto de que, no caso em que me refiro, que analisamos na semana passada, a mãe se calava em troca de algumas cestas básicas, chegando, às vezes, até aí buscar essas cestas básicas e deixar a criança, né, lá com esse senhor de seus quase 80 anos de idade. Mas acontece que nós não estamos aqui para analisar a literatura que toleramos, mas o direito que reverenciamos. E nisso eu só resumiria o que diz, o que foi muito bem colocado no voto da relatora, a súmula 593 do STJ, né, que põe um ponto, né, elucidativo nessa questão. O consentimento da vítima, se é que houve, porque o que se narra é que havia da parte dela uma recusa e que foi um relacionamento forçado, ainda, como disse a nobre relatora, que se admitisse, em obséquio à argumentação de que essa criança consentisse com aqueles atos, com esse crime, com os abusos, ainda assim seria tal consentimento irrelevante, dado que o reconhecimento legal da presunção absoluta de vulnerabilidade para menores de 14 anos, né, conforme dispõe a súmula, repetindo, 593 do STJ. Então, me perdoe pela ilustração que se alongou, mas eu acompanho por seus fundamentos o judicioso voto de Sua Excelência. É como voto, sabe? Obrigada, desembargador Jaime, pela ilustração, pela belíssima aula de literatura. Eu adoro, passaria aqui a tarde inteira, entrando pela noite, ouvindo. E a gente há de convir que, nosso professor, há de convir que realmente a literatura, na Idade Média, tudo mais, a gente, se for remontar até a mitologia, a questão de Ganimedes, etc., se a gente for ver, realmente eram pessoas muito 12, 13 anos, né, que realmente tinham relacionamentos. Mas a gente também tem que lembrar que há 100 anos atrás, menos do que isso, tinha uma manchete na imprensa dizendo que faleceu uma idosa de 40 anos no incêndio, né? Então, assim, há menos de 100 anos, a manchete de jornal é idosa com 40 anos faleceu em um incêndio. Então, assim, as pessoas viviam pouco, né? Aí, realmente, a maturidade talvez viesse antes, mas não é completamente irrelevante, mas agradecendo aqui a seu ilustre relato, e também eu gostaria de fazer também uma pontuação com relação ao doutor Alexandre, agradecendo e dizendo que a sua sensibilidade realmente também nos exorta, cada um a lembrar de seus pais, de onde viemos, e foi muito bonita a sua preocupação em demonstrar todo o seu carinho pela sua mãe. E vou proclamar o resultado por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Alexandre. Boa tarde. Temos aqui ainda pendente de votação um processo número 32 da pauta número 4, apelação crime número 0202-61541, da relatoria da desembargadora Vange. E aqui, no meu sistema, eu observo que falta o voto da desembargadora Ângela. Excelência, eu já me comuniquei, inclusive, com a relatora, explicando os motivos da minha não votação, porquanto eu tenho uma pequena divergência em relação a ela quanto à receptação de arma de fogo. Então, eu apenas gostaria que registrasse em ata essa minha posição, até para guardar coerência com os meus votos. Desembargador Jaime mantém esse voto com a relatora. Mantém o voto com a relatora. Então, a Câmara, por maioria de votos, decidiu pelo resultado.
Excelência, cumprimentar também o doutor Bruno, que está aqui. Aqui eu tenho a vaidade de dizer que foi meu aluno, né? Que hoje está aqui. Né? Muito bem. E os alunos chegam aí, o professor vai chegar nas estrelas, né? A turma, por maioria de votos, julgou improvido. Pronto, é o de cima. Por maioria, improvido, conhecido e improvido. Pronto, mas agora passemos às últimas considerações. Também, aqui dando as boas-vindas ao doutor Bruno, que eu não conhecia, e tenho o prazer de conhecê-lo nessa ocasião. Talvez já tivéssemos nos encontrado em outras circunstâncias, aqui pelo Tribunal de Justiça, e dizer que realmente nós somos todos admiradores do trabalho de Vossa Excelência. E, bom, a aniversariante, novamente, só queria dizer que ela vem acompanhada de uma outra aniversariante a quem eu tinha um carinho enorme, que é a desembargadora Gleice, que hoje também faria aniversário, né? E hoje, o calendário da Folhinha, né, dos católicos, hoje é dia de São João Eudes. Então, eu também fico muito feliz com isso, que era o nome do meu genitor, João Eudes. Então, aqui, nós vamos aqui parabenizá-la mais uma vez. Alguém tem alguma proposta? Acho que a gente tem que mandar, né, para o e-mail dela. Eu sempre faço o requerimento de congratulação, de votos de parabéns. Então, acho que nós precisamos fazer também os votos de parabéns, perguntando ao Ministério Público e à Defensoria se acostam aos votos de parabéns da doutora desembargadora Ângela. Integralmente. Integralmente. Pronto. Então, agradecendo a todos. Alguma coisa mais a tratar? Agradecendo a presença do doutor Leitinho aqui hoje conosco a primeira vez. Doutor Luiz, muito obrigada. Vai continuar conosco na próxima. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos vocês, Alex, na figura do Alex. Então, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos. Boa tarde. Boa